Este é o Dia a Dia com Deus, o programa produzido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. Aqui você acompanha trechos das mensagens pregadas pelo pastor Pascoal Piragini Júnior num dos cultos que acontecem na nossa igreja. São alguns minutos que você pode parar aí na frente da sua televisão ou na internet também e estudar mais da Bíblia, estudar mais da Palavra de Deus. Descobrir o que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho. É isso que você aprende, estuda e medita aqui junto com a gente no Dia a Dia com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 19. E nós estamos estudando a palavra do Senhor, a partir dos versículos de 1 a 10, sobre o foco dos encontros de Jesus. Jesus se encontrando com pessoas. Jesus nesses encontros marcando a vida dessas pessoas com a sua presença, com o seu propósito, com o seu poder e com a sua palavra. E a palavra de Deus vai nos falar de um homem aqui nesse texto, que é Zaqueu, que queria muito ver Jesus. Mas esse encontro de Jesus com Zaqueu vai nos ensinar algumas verdades que nós nunca podemos esquecer. A primeira delas eu vou encontrar nos primeiros 5 versículos. A Bíblia diz assim: Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade, morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. E então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus que devia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. A primeira verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que quem busca Jesus de todo o seu coração vai encontrá-lo. Segunda verdade desse texto está nos versículos 5 a 7. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. É interessante isso. Jesus não somente nos conhece, mas Ele também nos convida a termos com Ele um relacionamento pessoal, íntimo e transformador. Jesus disse a Zaqueu que ele deveria descer daquela árvore depressa, pois ele desejava ir com ele para casa, para a sua casa. E é isso que Jesus continua a dizer a todo aquele que o busca. Ele diz: vem logo, não fica demorando, vem logo, eu quero ir com você para a sua casa. Eu não quero apenas passar pela tua vida, eu quero ir com você para a sua casa. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos que Jesus nos dê uma nova perspectiva de vida. E só Ele pode dar essa nova perspectiva de vida. Se você sabe que precisa de Jesus, então você precisa tomar uma decisão tremenda, que é deixá-lo transformar a sua vida. E a transformação começa com uma nova perspectiva de vida que só Jesus pode nos dar. Toda vez que nós o levamos em nosso coração para a nossa casa, Ele vai mexer com o nosso caráter. Não tem jeito de Jesus não entrar na nossa casa, não entrar na nossa vida, não entrar nas nossas realizações, se Ele não mexer no nosso caráter. E é por isso que muitas vezes a gente quer ver Jesus só de cima da árvore. E às vezes quando Ele nos diz: ó, desce porque eu quero entrar na tua casa, a gente fica assim: não sei não se eu quero levar Jesus para casa.
Porque toda vez que Jesus entra, Ele vai mexer. Ele vai mexer, pode ter certeza disso. E toda vez que nós levamos o Senhor junto conosco, no nosso coração, Ele vai mexer nos nossos valores e nas nossas atitudes. E descer para estar com Jesus, de qualquer lugar em que a gente esteja, é um ato de entrega, é um ato de rendição. Porque quando nós descemos e deixamos Jesus entrar na nossa casa e deixamos que Ele mexa, nós estamos contando com algumas coisas que nós não temos. E por isso não conseguimos mexer nos nossos valores, nos nossos propósitos da vida. Nós não temos poder. Uma das coisas que chamou a atenção de Zaqueu foi o poder de Jesus. Que poder é esse que pode pegar um cego e fazer ver? É o mesmo poder que, quando entra na tua vida, transforma o teu coração. É o mesmo poder que arranca as algemas que Satanás tem colocado na tua vida. É o mesmo poder que não apenas muda a nossa perspectiva mental, mas desce às coisas que eu não consigo entender, que fazem parte da minha maneira de ser e que fogem ao controle. E aí o Espírito de Deus e o poder do Senhor Jesus entram e começam a quebrar essas algemas que nos aprisionam. E é por isso que quando a gente leva o Senhor Jesus para a nossa casa, a gente vai ver o poder libertador do Senhor trabalhando na nossa vida. E a gente vai perceber a presença consoladora de Jesus, nos dando perspectivas novas do significado da nossa vida. E a gente, quando estiver abatido, vai sentir o amor motivador de Jesus, que nos impulsiona a continuarmos. E quando a gente se sente um lixo, você já se sentiu um lixo? Aí a gente vai sentir o poder restaurador de Jesus, que diz: não, você não é capaz de enxergar o que eu estou vendo, que eu posso fazer através da tua vida. E aí, o plano, o propósito de Jesus passa a dar um novo sentido para a nossa existência. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E é por isso que Ele passa na nossa vida, não uma vez, 2, 3, 5, 10, 500 vezes, eu não sei quantas vezes Jesus bateu aí na porta do teu coração, eu não sei quantas vezes Ele colocou pessoas ao seu redor, eu não sei quantas vezes Ele fez milagres diante dos teus olhos, eu não sei quantas vezes, por isso Ele busca. Mas Ele também salva, Ele arranca daquilo que nos escraviza e oprime, do poder destruidor dos nossos pecados, porque Ele veio para nós, filhos amados de Deus, que estávamos perdidos, ou seja, nós estávamos fora do lugar em que deveríamos estar, segundo o propósito de Deus. Sabe o que é uma pessoa perdida? É aquele que está fora do lugar. Você já perdeu o óculos? Não usa óculos, né? Abençoado, né? Não usa óculos, né? Perder o óculos é a coisa mais engraçada. Eu já boto até no bolso aqui, né? Porque agora tem que usar para ler. Então eu já ponho no bolso aqui, né? Porque senão você começa a catar o óculos, né? E o pior é quando você perde o óculos e ele está na testa. Já aconteceu com você de perder o óculos que está na testa, né? Agora, por que significa que eu perdi? Ele não está no lugar correto para ele. E aí eu não acho, né?
Por exemplo, né? Se você é aquele bagunçado organizado, conhece o cara bagunçado organizado? É aquele que você olha, está tudo uma bagunça, mas ele sabe tudo que tem na bagunça dele. Já viu essa situação? Aí vai alguém e tira a bagunça do lugar. E aí? Você diz assim, estava aqui, eu tenho certeza. Ah, não, aqui estava uma bagunça. Não, mas na minha bagunça estava organizado, estava aqui. E aí agora que está tudo organizado, você não entende o sistema de organização da pessoa, né? Aí você vai dizer assim, mas está naquela gaveta. Que gaveta? Aquela gaveta não é gaveta de óculos, aquela gaveta é gaveta de remédio. O que tem a ver o óculos com o remédio? Não, é claro, é lógico, é um remédio para a sua vista. E você vai pensar assim, exatamente assim. Não, não vai, cada um tem o seu sistema. Mas o que a Bíblia está dizendo é exatamente isso, você está fora do lugar. Deus tem um plano para a tua vida, tem um propósito para você. Se você estiver fora do lugar, você está perdido. E Jesus veio buscar e salvar aquele que está fora do lugar, que está perdido. Por quê? Porque Deus preparou um lugar só para você, no propósito dEle. E às vezes nós estamos perdidos porque nós estamos fora do lugar que Deus preparou só para mim, no propósito que Ele tem para a minha vida. E a salvação é ser recolocado no lugar do propósito de Deus para vivermos toda a eternidade na presença da sua glória. Mas para Zaqueu, tudo isso que eu estou falando dependia de uma decisão só. A decisão era, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar com você na tua casa. A decisão dele era descer correndo. Agora, outra vez aparece isso nos encontros de Jesus. Alguém poderia dizer, graças a Deus, o Zaqueu desceu da árvore e Jesus vai poder dar um jeito nesse cara complicado. Mas o que é que as pessoas estavam dizendo? Esse Jesus não é profeta, coisa nenhuma, porque se fosse não ia para a casa de Zaqueu, é o cara mais complicado da cidade. E eu já descobri o seguinte, olha, Jesus não conseguia dar uma dentro, né? Segundo a cabeça dos escribas e fariseus. Se ele fizesse com um, era porque ele fez. Se ele não fizesse, é porque não fez. Então não tem jeito mesmo. E eu quero dizer o seguinte, Zaqueu e Jesus foram criticados. E eu vou dizer para você, você vai ser criticado pelas decisões que você vai tomar de servir a Jesus, de buscar Jesus, de deixar Ele mudar a tua vida, de mudar os seus valores. Mas hoje, Jesus está perguntando para você, e aí coloca o teu nome, eu não sei o teu nome, mas Ele está dizendo o teu nome. Hoje eu quero ir com você para a tua casa. E eu quero começar a mexer na tua vida. E quero colocar a tua vida no meu propósito, no meu plano, porque eu tenho um lugar só para você. Desce depressa, desce hoje, desce correndo, porque é hoje que eu quero começar algo na tua vida. A terceira e última coisa que eu aprendo aqui, verdade que está aqui, nos versículos de 8 a 10, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abrão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Uma das razões do porquê a vida de Zaqueu estava fora de lugar, eram os seus valores, ou os seus valores. Sabe o que Zaqueu estava procurando? Zaqueu estava procurando alguma coisa que todos nós procuramos de alguma maneira. Ele queria sucesso na vida. Zaqueu estava buscando um pouco de poder, de autoridade, de ser alguém respeitado, de influência. E Zaqueu estava buscando posse, ter algumas coisas.
E muito provavelmente Zaqueu era um realizador, porque se ele não fosse um realizador, ele não teria coragem de ganhar o leilão de quanto seria pago para o governo romano. Então ele foi a melhor proposta, por 5 anos. Mas como realizador, ele tinha um problema, que muitas vezes nós realizadores temos. Não lhe importava como ele alcançaria o que ele queria alcançar. Porque o que valia a pena era alcançar. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, isso vai mudar. Porque Jesus começou em alguns momentos, numa conversa, numa noite, numa casa, que eu não sei explicar o que foi dito, porque a Bíblia não fala. Jesus conseguiu fazer aquele homem perceber que existem coisas mais preciosas do que aquilo que ele buscava. E Zaqueu descobriu os valores do reino de Deus, o poder do rei, e que o verdadeiro sucesso é aquele que pode durar por toda a eternidade, porque o sucesso que para e acaba no dia seguinte não é sucesso, é ilusão. E é por isso que, pelo poder de Jesus, ele foi capaz de fazer uma coisa que ele nunca tinha sido capaz de fazer, apesar de ser um homem inteligente e realizador. Ele começou a ver os seus próprios pecados, porque os seus pecados tinham grandes desculpas. Dizia assim: olha, se eu não for assim, eu não vou alcançar os meus objetivos. Se a gente não for desse jeito, a gente não alcança o sucesso na vida. Se a gente não se enquadra no sistema, a gente não vai conseguir nada. E de repente, aquele encontro com Jesus, e Jesus na casa de Zaqueu, começa a fazer Zaqueu entender que ele era pecador, que aquelas coisas estavam distorcidas na sua alma, porque se tornaram os seus deuses. E ele não adorava a Deus e nem o rei, mas ele estava buscando aquilo que ele tinha entronizado no seu coração como seu próprio Deus, o sucesso. E o que ele desejava, o prazer, ou a posse, e que o poder que só Deus tem, ele queria ter um facsímile, uma cópia mal feita, com o poder da sua influência. E aí aquilo começou a pesar como pecado que precisava ser transformado, perdoado. E aí ele toma uma decisão tremenda, que é: Senhor Jesus, eu tenho que mudar de vida, e eu tenho que abandonar essa coiseira toda que está no meu coração. E aí quando ele pensou, não adianta só eu mudar de vida daqui para frente, e as pessoas que eu prejudiquei durante a caminhada. E aí, pelo poder de Jesus, há uma mudança tremenda, e ele começa a entender que o propósito da sua vida devia ser restaurar as pessoas a quem ele havia machucado com a sua ânsia por suas metas pessoais. E não importava se isso iria desmontar o seu império. Você consegue entender? Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e a quem eu prejudiquei, roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Bom, depois de todas as contas feitas, eu não sei se sobrou alguma coisa. Alguns anos atrás eu trabalhei com uma pessoa que era cleptomaníaca, e essa pessoa entrava numa loja, roubava, entrava no mercado, roubava, ele ia na sua casa, roubava. E aí então os pais trouxeram aquela jovem para conversar comigo, e eu comecei a conversar com ela e disse: olha, tem esse problema e aquele. Ele falou assim: você quer mudar de vida? Ele falou: quero. Então você vai pegar caderno e vai começar a anotar tudo que você roubou. Escreve aí. E você vai começar a separar das suas coisas tudo que você roubou.
E aí então essa pessoa começou a escrever, escreveu muito, não é? E aí então pegou as coisas que eu tinha roubado e falei, bom, agora você vai começar a devolver o que você roubou, e se a pessoa não aceitar de volta, porque está usado, você vai pagar o que você roubou. E aí então ele foi lá, essa moça foi lá, já era adulta, foi lá, entregou lá na farmácia a escova que ela tinha roubado, né? Aí o farmacêutico falou, mas minha senhora, essa escova não dá. A escova do mesmo modelo custa tanto, a senhora vai pagar tanto e não vai levar outra escova. Ela foi lá e foi pagando. Chegou uma hora que acabou todo o dinheiro. Ela não tinha mais dinheiro para nada. E ainda tinha muita coisa para devolver. E eu disse assim, bom, mas o que você tem que você pode vender? Ela disse, a única coisa que eu tenho que é minha é meu carro, então venda o seu carro. Mas ela disse assim, mas se eu vender meu carro, eu trabalho do outro lado da cidade, tenho que fazer isso, eu não sei se vai dar tempo. O problema é seu, você vai vender o seu carro, e você vai andar pela cidade toda, faça isso. E aí veio o pai dela, pastor, minha filhinha, o senhor vai fazer ela vender o carro? Como é que ela vai trabalhar? Tem que atravessar a cidade, é um complicador tão grande, olha aí o perigo e etc. Eu disse assim, você quer que a sua filha seja curada da cleptomania ou não quer? Você escolhe. Eu quero, então deixa ela vender o carro. Meus irmãos, vendeu o carro, foi devolvendo as coisas, e não sobrou um tostão, e ainda ficou devendo dinheiro ao pai, porque pegou para emprestado para pagar quem ela tinha roubado. Se a história do Zaqueu é parecida com essa, então não sobrou nada. E olha que ela devolveu 1 por 1, ele era 4 por 1. Ia ser complicado. Mas o que significava? Que ele estava disposto a abrir mão dos seus impérios, para ter um único Rei e Senhor sobre a sua vida, Jesus Cristo, o Senhor dele. Há muitas pessoas que, quando chega a hora de fazer as grandes decisões da vida, ouvem o chamado de Jesus, descem, mas quando Jesus começa a colocar o dedo nas situações que precisam ser transformadas, não deixam Jesus transformar, porque não querem abrir mão dos seus deuses pessoais. Queridos, o que Jesus estava mostrando para Zaqueu é que dentro do meu coração e dentro do seu coração, às vezes nós estamos cantando louvores a Deus, mas na verdade estamos servindo a outros senhores. E esses senhores dominam a nossa vida, controlam a nossa vida, e grande parte das desgraças que estão no meu coração, na minha casa e na minha vida, vem por causa desses senhores despóticos da minha alma. E que quando Jesus entra e Ele se torna o Senhor, Ele não quer destruir você e a sua imagem, Ele quer te libertar de senhores que já destruíram você diante das pessoas mais significativas da tua vida. E aí quando Jesus entra, Ele desmonta, para que a gente se torne abençoadamente livre. Zaqueu vai entender que as pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas. Por isso a liberdade tomou conta do seu coração. Metade do que eu tenho eu vou dar para os necessitados. Porque na verdade eu já entendi que eu não tenho nada. E essa é uma das coisas difíceis para o homem entender, né? Você nasce nu e volta para o seio da terra nu. Você já foi numa exumação? É incrível ver o que é o homem. O grande alvo da sua vida era não mais alcançar algumas metas que passam no tempo, mas fazer o que Jesus esperava dele. E é interessante que a história da igreja vai dizer para a gente que esse homem, Zaqueu, vai se tornar
bispo da igreja de Cesareia e ajudante de ordens do apóstolo Pedro. É incrível, que guinada de vida. Ele não vai ser mais coletor de impostos, ele tem uma vocação santa, cuidar da alma de gente necessitada da graça de Deus. Você pode imaginar um publicano de caráter duvidoso se tornar homem de Deus, que tem o foco da sua vida em cuidar das ovelhinhas desgarradas e perdidas, por quem Jesus morreu e ressuscitou. Hoje, se você deixar Jesus começar a reconstrução da sua vida, pelo poder da graça, algumas coisas vão acontecer. E eu quero deixar isso bem claro para você. O que impede você de enxergar as vendas que estão nos seus olhos, de você enxergar o que Jesus está vendo na sua vida, vai cair. O que impede vai cair, vai sair. E você vai perceber a sua vida na perspectiva de Jesus. E queridos, quando a gente começa a perceber a perspectiva da gente, da vida da gente, perceber a vida da gente na perspectiva de Jesus, isso é uma mudança tremenda. Este foi mais um Dia a Dia com Deus, mas o programa não para por aqui. Você pode ouvir outras mensagens, estudar mais da Palavra de Deus, conhecer mais também da Primeira Igreja Batista de Curitiba, acessando o nosso site, www.diaadiacomdeus.com.br, ou faça uma visita aqui à igreja. Nós estamos na Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo programa.